Bom dia a todos. Sou o Fabiano do grupo 5 da disciplina de Gestão de Tecnologia da Informação. Hoje iremos apresentar sobre os desafios da tecnologia moderna. A nossa orientadora é a professora Givanilde de Assis dos Santos. Primeiro, devemos saber o que é TI. A tecnologia da informação é um conjunto de todas as atividades e soluções providas por recursos de computação que visam a produção, o armazenamento, a transmissão, o acesso à segurança e o uso das informações. Hoje a TI ela está presente em todas as áreas da nossa vida, desde o nosso aprendizado no ensino fundamental até a nossa atuação no mercado de trabalho após a conclusão da nossa faculdade. Hoje vemos que a maior parte dos bancos, das redes e dos sistemas são todos digitais. Hoje temos sistemas de e-mail, não precisamos mais ficar mandando cartas. Basta mandar no e-mail, é muito mais simples. A tecnologia da informação veio para facilitar a nossa vida. Hoje podemos estudar de maneira digital, de maneira tecnológica. Podemos estudar pelo computador, podemos ver videoaulas. Hoje existem uma imensidade de plataformas digitais, como um exemplo, o CEA, que é uma plataforma de ensino que a UEG atualmente está usando para disponibilizar disciplinas à distância nessa época de pandemia. O Google Class, que é uma ferramenta, uma plataforma disponibilizada pela Google, que também tem a mesma função, pode-se virtualizar uma sala de aula, onde o professor pode passar atividades, pode ministrar conteúdos e os alunos podem fazer o upload dos seus trabalhos e das suas produções e compartilhar as mesmas com o professor que ministra a matéria, quanto com os alunos. A evolução da tecnologia da informação. Segundo quem, ela foi dividida em 4 períodos diferentes. O primeiro período sendo processamento de dados, que teve origem ali por volta da década de 60. O segundo período foi o de sistemas de informação, que foi pela década de 70. O terceiro, a inovação e vantagem competitiva na década de 80 e na década de 90, a integração e reestruturação de negócios. Bom, o primeiro período, que foi o processamento de dados, ele surgiu na década de 60, como havia dito. Os computadores começaram a se tornar importantes para as grandes e médias empresas, mas eram bastante limitados quanto às aplicações, pois naquela época as coisas eram bem mais complexas, os sistemas eram mais difíceis eram mais difíceis de se manusear, e eles não tinham uma capacidade, não tinham muita memória, não tinham um poder de fogo suficiente para executar grandes aplicações. Chegando ali na década, aproximando da década de 70, as linhas telefônicas de voz passaram a permitir o acesso a terminais remotos de computadores, e as telecomunicações foram se tornando uma base tecnológica. E todos esses dados, informações das linhas telefônicas, eles eram todos organizados e processados na sala de processamento de dados, que era um centro de processamento de dados, na verdade. Eles eram responsáveis pelos tratamentos das informações. Porém, havia uma resistência por parte dos usuários ao novo sistema, pois as pessoas não se sentiam seguras em ter toda aquela quantidade de dados de telecomunicações sendo processadas e armazenadas por computadores. Logo após teve início o segundo período, que foi o segundo período, que era a era do sistema de informação, ali pelos meados da década de 70, onde foi começando até aquelas transformações tecnológicas que foram abrindo novas opções. Surgiu o terminal, que pela primeira vez
tornou mais flexível, é, ao- se tornou mais flexível a questão de fazer o computador processar diversas tarefas ao mesmo tempo, com vários usuários, e também foi surgindo os pacotes de software, que foi combinado com a flexibilidade dos terminais, e estimularam uma nova série de inovações. E a maior evolução dessa época foi a passagem do processamento das transações para o gerenciamento do banco de dados. Foi onde surgiu os SGBDs. Bom, logo após teve início ao terceiro período, que foi a era da inovação e a vantagem competitiva. Ali nos meados de 80, ocorreram muitas mudanças tecnológicas. Entre elas, houve a criação das redes locais, porém, até o terceiro período, os computadores ainda eram bastante limitados, eles eram incompatíveis uns com os outros, então isso é, tornava muito difícil a questão da manipulação dos dados. Mas aí, no quarto período, na era da integração e reestruturação do negócio, foi onde os sistemas começaram a ser mais abertos, foi os computadores começaram a ser compatíveis. Foi aí que a integração tecnológica flexibilizou e facilitou a troca e o acesso das informações, otimizando o funcionamento de todas as empresas. Surgiu sistemas de troca de dados, sistemas de manipulação de dados. Foi aí onde a era da informação começou a ser divulgada, onde todo mundo falava da TI, onde todas as empresas queriam fazer a sua empresa ficar tecnológica, queria sair daquela era antiga em que não se usava computadores, não se usava um banco de dados e quis fazer todas as informações, dados importantes da sua empresa serem transportados para esses bancos de dados, para esses sistemas. Foi aí que começou a disparada da área de TI. Do ano 2000 para cá, olha o tanto de coisa que foram lançadas: smartphones, iPods, computadores de última geração. Foram lançadas muitas coisas. Agora falaremos sobre os principais desafios da TI moderna. Bom, o principal é questões de armazenamento. Atualmente, as empresas têm lidado com demandas por espaços mutáveis. Em um dia, a empresa necessita de uma grande capacidade de armazenamento para rodar todas as aplicações dela, para suportar toda aquela quantidade de usuários que estão ali utilizando do seu sistema. Mas enquanto isso, no dia seguinte não tem mais essa quantidade de usuários. Então, aquele investimento que a empresa fez fica meio que é como se tivesse tido proveito só em alguns momentos, e em outros foi um dinheiro desperdiçado. E para resolver esse problema, a melhor opção é utilizar arquiteturas abertas, tipo trabalhar com nuvem, ao invés de da empresa gastar tanto dinheiro com é, discos rígidos e outros dispositivos de armazenamento. É muito mais prático ela comprar sistemas de nuvem. Isso é muito mais barato. Um segundo problema é o volume de dados. O fluxo de dados que os usuários geram, eles estão crescendo aceleradamente e sempre a cada dia que vai passando, o volume dos dados vão crescendo. Muitas das empresas têm dificuldade em coletar e analisar todas essas informações para tornar os negócios, os seus negócios úteis. Para lidar com esse desafio, é necessário implementar softwares e soluções como a Big Data, que serve para coletar e analisar os dados de uma forma mais rápida e eficaz. Um outro problema são as novas tecnologias. As demandas dos serviços das empresas estão cada vez maiores.
E isso exige uma maior rapidez dos seus sistemas e a da sua equipe, né? Então, eles devem sempre estar investindo em novas tecnologias, em computadores mais modernos. E para isso, as empresas precisam contar com, para resolver esse problema, claro, precisam contar com a consultoria mais capacitada para encontrar ferramentas que são baratas e que ao mesmo tempo conseguem dar conta do trabalho. O nosso último problema é a alta conectividade. Como hoje o ambiente de trabalho está ficando cada vez mais móvel, com uma grande quantidade de funcionários conectados à rede corporativa. Com isso, acaba que a conectividade se tornou um desafio para as empresas, pois elas têm que manter a sua rede com qualidade e disponível. Ela tem que ter aparelhos de qualidade para que, caso hajam muitos acessos simultâneos ao sistema, o sistema não caia. Então, para lidar com esse contratempo, é necessário que as empresas foquem na sua infraestrutura de redes para ter um Wi-Fi robusto, para ter uma conexão com a rede, para ter uma boa internet, para ter uma ótima conexão com a rede, para ter ferramentas de gerenciamento da sua rede, para melhorar a conexão e tornar ela uma rede de grande porte com uma ótima qualidade para que consiga suportar diversos acessos simultâneos sem que a rede caia e atrapalhe o seu dia de trabalho. Bom, fico por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.